Agora vamos falar de um dos mais complexos meios, né, de treinamento para mulheres. Vamos falar uma análise biomecânica de um exercício extremamente importante. Vou pausar aqui um pouquinho. Esse vídeo foi gravado no canal da Erin Stern. Quem quiser seguir, ela traz uns exercícios legais, ela traz uns exercícios interessantes para você, né? Claro que, como todo canal de YouTube, às vezes o exercício é um pouco fora da realidade, mas eu gostei do canal dela porque ela grava os vídeos numa qualidade boa, dá para você ver o vídeo aqui de lado e de frente. E para que a gente precisa ver o exercício no lado correto? A gente precisa lembrar que lá na biomecânica a gente tem que começar a análise vendo aonde está o vetor de força. E o vetor de força nesse caso aqui é o peso, né? É o peso da barra, o peso está colocado aqui, ele está indo para baixo. Isso é um peso livre, é um peso que vai acontecer exatamente no sentido da gravidade. Outra coisa que a gente precisa analisar, onde estão os eixos, né, que estão atuantes aqui. Vamos colocar aqui os pontinhos, né? Você vê o trabalho aqui de alguns pontos, né? Você vê que o quadril, apesar de que são as articulações, ou seja, né, de onde vai acontecer esse movimento e onde esse movimento vai estar sendo causado. Nós também vamos precisar saber em qual plano a gente vai enxergar esse exercício. E a gente sabe que o plano sagital, esse exercício aqui, ele acontece no plano sagital, ou seja, quando você faz um movimento que de lado você consegue enxergar, né? Ao contrário do que seria um plano frontal, onde você precisa ver a pessoa de frente para você ver o movimento dos eixos, como por exemplo uma elevação lateral. Ou ao contrário de um plano transversal, onde você, por exemplo, no supino, precisa ver a pessoa de cima para você entender. A gente sabe o que acontece no plano sagital. Mas o que isso importa? Importa para saber da onde que eu vou olhar esse exercício para entender ele, né? Para entender e analisar se ele está correto. Vamos lá, remada cavalinho, né? Olha lá a execução desses exercícios. Primeiro, vamos falar de alguns erros, né? Muitas vezes as pessoas flexiona muito o joelho, ou seja, dobra muito a perna aqui, né? O que acontece com que você gaste muita energia na perna. E já aconteceu comigo, eu treinava remada cavalinho um dia e ia treinar perna no outro, e eu estava ainda sentindo dor na perna. Então eu faço perna no treino de costas, perna semi-estendida, né? Olha lá, amplitude do movimento na remada cavalinho, olha lá embaixo, olha lá, movimento constante, sem parar. Aqui ela está usando uma técnica chamada pico de contração. Vamos lá, pico de contração aqui, ela para um pouquinho antes de descer. Mas o normal, usa no seu dia a dia sem parar. 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, ou 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0. Já na parte baixa, né? Na parte baixa que já volta. E aqui na parte alta já volta ao exercício. Análise biomecânica desse exercício. Por que mulher tem que treinar a remada cavalinho? Eu gosto muito de passar esse exercício porque você vai precisar de uma parede, uma barra, um triângulo e 2 pezinhos, né? E geralmente é mais fácil do que um aparelho. E ele consegue ter uma carga, um efeito muito interessante ali. Vamos dar uma olhada aqui de lado, ver se ela traz o exercício de lado. Aqui, ó. Vamos de lado aqui fazer análise biomecânica. Tá bom, paramos aqui nessa parte excêntrica do movimento. Vamos lá. Vetor de força, como eu falei, sempre para onde o peso está indo. Nesse caso, o vetor de força está para cá. Os eixos, para você saber quais são as articulações envolvidas, quais são os músculos envolvidos, são do ombro e do cotovelo. O quadril é um eixo? É um eixo que aparece aqui na foto, mas é um eixo que está em isometria, ou seja, apesar de atuar, ele atua como estabilizador, né? São músculos estabilizadores nessa região. Foco da remada cavalinho, trabalho de costas. Como que eu sei que é o trabalho de costas? Você tem que olhar aqui qual movimento que a Erin Stern está fazendo, né? No caso, está fazendo aqui a extensão de ombro, ela está fazendo a flexão de braço e ela está fazendo todo esse movimento. Você vai lembrar lá na anatomia, lembrar lá atrás o que realmente se faz ali numa remada, né? Ou seja, nessa flexão de ombros, o que eu estou ativando? Romboides, estou ativando grande dorsal, estou ativando ali para fazer essa flexão ombro, deltoide, parte posterior, estou ativando tríceps. Então
É claro que o foco principal é grande dorsal, é romboides, mas aqui em grande sinergia com o braço. Bíceps também vai atuar nessa remada, porque eu tenho um movimento de flexão de braço. Então não adianta, e é um dos erros muito normais que as pessoas cometem, na contagem de exercícios semanais, né? Faça sempre lembrando de todos os movimentos que estão acontecendo ali nesse exercício. Por isso a análise biomecânica é interessante, né? O que mais? Agora que nós temos aqui, vamos fazer a análise biomecânica mais completa agora. Vamos terminar a análise biomecânica, vamos saber se realmente estamos sendo efetivos. Outro ponto, não é só o cálculo das forças que estão eficazes aqui para saber se um exercício compensa ou não. Vamos analisar se essa pessoa tem condição de manter a boa curvatura da coluna, de proteger as articulações para fazer o movimento correto, né? Se a pessoa não está conseguindo se encaixar aqui no aparelho, nesse exercício livre, se ela ainda não tem um bom fortalecimento de core, né? Se ela não tem um bom resultado aqui no core, né? Se ainda não está fortalecido o core, se ela está usando perna demais no exercício, aí você pode esperar um pouquinho menos dessa pessoa. Vamos lá, último ponto. Como que eu analiso? O último ponto aqui é analisar o torque, né, nas regiões. Às vezes, para que? Exatamente a gente só vai precisar do torque para saber calcular, né, qual exercício compensa mais, mas saber principalmente, né, que temos o torque dessa região e temos aqui o torque dessa região. Ou seja, para saber qual articulação está sendo mais usada, né, nesse exercício remada cavalinho. E aqui a gente sabe que principalmente o torque é maior aqui na região do ombro, ou seja, está usando bastante, até porque é natural, né? A sinergia aqui do braço vem depois, o movimento começa lá pelo ombro. O que isso significa? Às vezes para adaptações, né? Adaptações no exercício, por exemplo, se alguém tem uma dor no ombro e se alguém tem uma dor no cotovelo. Reduzindo essa distância aqui, talvez chegando um pouco a pessoa mais para frente ou mais para trás, são esses ajustes que na hora de você atender uma pessoa que precisa melhorar a condição do seu treino, e aquela articulação específica, você faz esse ajuste com clareza. Então aqui nós finalizamos a análise biomecânica do exercício remada cavalinho, executado muito bem pela Erin Stern.